Entre 100 e 94 milhões de anos atrás, no norte da África, viveu um dinossauro, que acabaria se tornando um dos maiores enigmas do mundo pré-histórico. Para qualquer pessoa sem conhecimento prévio sobre dinossauros, espinossauro egípcio, o tema do vídeo de hoje, não se pareceria com nada que vive nos dias atuais, exceto talvez com um crocodilo enorme e altamente especializado. Isso, no entanto, só se aplica ao espinossauro que conhecemos em 2025, um piscívoro semiaquático com uma vela nas costas, cuja verdadeira forma e estilo de vida tem escapado dos paleontólogos por anos. Você talvez se lembre do espinossauro de Jurassic Park III, quando ele apareceu como um hiperpredador terrestre ressuscitado, capaz de enfrentar o poderoso tiranossauro. Mas descobertas modernas deram uma nova imagem a esse dinossauro já icônico. Hoje, junte-se a nós enquanto voltamos ao norte da África do período Cretáceo, para o domínio do maior piscívoro terrestre que já caminhou sobre a Terra. No caminho, vamos descobrir o mundo em que ele viveu, os animais com os quais coexistiu e os paleontólogos que, pouco a pouco, estão montando a história de um dos maiores mistérios biológicos de toda a história natural. Observar qualquer fóssil de espinossauro atualmente conhecido pela ciência é ter uma noção de quão gigantesco esse dinossauro era. As estimativas mais recentes do tamanho do animal, baseadas em um estudo de 2022 de Paulo Serino e colegas, colocam o espinossauro com cerca de 14 metros de comprimento, do focinho até a cauda. Isso é maior que o acrocantossauro, maior que o cicerodontossauro, maior que o T-Rex. Esse mesmo estudo também teorizou que o espinossauro poderia, quando totalmente adulto, pesar até 7 toneladas, tanto quanto um grande elefante africano. Entre os dinossauros que foram descobertos e nomeados por paleontólogos até agora, o espinossauro se destaca como um dos mais distintos e únicos. Seu corpo longo era equilibrado por um grande crânio em uma ponta e uma cauda imensa na outra. O crânio se assemelhava superficialmente aos vistos em crocodilianos modernos e era preenchido com dentes extremamente afiados e cônicos, que serviam para capturar e abater peixes grandes. Enquanto a cauda era parecida com a de um girino colossal, as espinhas neurais das vértebras eram extremamente alongadas, assim como os chevrões, o que lhe dava uma aparência semelhante a uma barbatana. A principal característica do espinossauro era a grande vela formada pelas vértebras espinhais, que chegava a 1,5 a 2 metros. Os propósitos das características fisiológicas desse dinossauro, há muito tempo, são tema de debate científico entre paleontólogos, o que levou a espécie a ser considerada uma das mais difíceis de interpretar. Fósseis imprevisíveis e sempre em mudança aos olhos de quem os estuda. O espinossauro era, como o nome sugere, um terópode espinossaurídeo, cujos parentes incluem outros superastros do Mesozoico. Baionix e Cercomimus estão entre os mais famosos para o público em geral, mas gêneros menos conhecidos incluem Ictiovantor, Ceratossucopes, Riparovanator e Protatlites. Os espinossaurídeos eram diversos e amplamente distribuídos durante o início do Cretáceo, tendo sido encontrados na América do Sul, Europa, Ásia e África. É na África que encontramos o espinossauro, especificamente nas regiões do norte do continente, mais precisamente em sítios fósseis no Marrocos e no Egito. O espinossauro é um dos principais espécimes do grupo Kemchem, e seus restos foram encontrados na Formação Ifezuan, no Marrocos, e na Formação Barraria, no Egito. No início do Cretáceo, o dinossauro pode ter se espalhado pelo norte da África. E considerando o que pareciam ser adaptações para um estilo de vida aquático, ou pelo menos semi-aquático, acredita-se que ele era um habitante de áreas úmidas, costas, florestas de mangue e deltas de rios. A história paleontológica do espinossauro é uma das mais tumultuadas e mutáveis da história dos dinossauros.
A formação Baharia, no Egito, forneceu os primeiros restos fossilizados desse dinossauro ao paleontólogo alemão Ernst Stromer, em 1912. Entre as descobertas estavam as icônicas vértebras dorsais do espinossauro, permitindo que os pesquisadores percebessem o quão único esse animal era desde o início. O próprio Stromer viria a nomear o Spinosaurus aegyptiacus, que significa lagarto de espinha do Egito, em 1915. As primeiras representações do dinossauro são quase irreconhecíveis pelos padrões atuais. As primeiras reconstruções mostravam um animal impróprio para pântanos e rios, mas parecido com um lagarto ereto de pernas longas. A cauda arrastava-se no chão e as espinhas neurais formavam uma vela semicircular nas costas dele. As descobertas de Stromer foram levadas ao Museu de Paleontologia de Munique após o animal ser descrito e nomeado, onde permaneceriam até o início da Segunda Guerra Mundial, no que viria a ser uma das perdas mais devastadoras de toda a paleontologia. As descobertas de Stromer foram destruídas em 1944, quando bombardeiros britânicos atacaram a cidade e destruíram o espinossauro no museu. Stromer fez desenhos dos fósseis ao descobri-los, que já haviam sido descritos formalmente. Mas talvez muitos dos problemas que os paleontólogos enfrentam hoje ao reconstruir o espinossauro pudessem ter sido evitados se o museu não tivesse sido destruído durante a guerra por tantos anos. Após a sua descoberta, esses seriam os únicos exemplos conhecidos de material fóssil pertencente ao espinossauro. As fotografias e ilustrações de Stromer dos fósseis de espinossauro ficaram perdidas nos arquivos até o ano 2000 e quando foram recuperadas. Os paleontólogos começaram a notar que, com base em reconstruções mais atuais de dinossauros, as primeiras reconstruções do dinossauro provavelmente eram muito imprecisas. O espinossauro foi rapidamente reconstruído de modo parecido com outros grandes terópodes da época, originando o famoso modelo do filme Jurassic Park conhecido pelo público. Então, uma reconstrução feita em 2014 começou a agitar as coisas para uma espécie que já era incomum. Acredita-se que o centro de gravidade do espinossauro ficava muito à frente, dificultando que andasse de forma estável sobre duas pernas. E assim, por alguns anos, modelos quadrúpedes foram analisados. Isso, é claro, já foi rejeitado desde então. Então, em 2020, toda a espécie foi virada de cabeça para baixo mais uma vez. Com a descoberta de material fóssil adicional, Nizar Ibrahim conseguiu determinar a verdadeira forma da cauda em forma de remo do dinossauro e inferiu uma vida caracterizada por passar tempo não apenas ao redor, mas dentro da água. Descobriu-se que o dinossauro conseguia se equilibrar em duas pernas e, possivelmente, era um nadador habilidoso. Navegando pelos pântanos e rios do antigo norte da África, atrás de peixes grandes, conforme avançava, Ibrahim sugeriu que esse animal poderia ser capaz de mergulhar, submergindo-se na água para perseguir suas presas. Isso revolucionou a maneira como o mundo via os espinossaurídeos, e uma onda de paleoarte e representações na mídia começou a surgir. No entanto, a história do espinossauro ainda não estava completa. Em 2022, quando Paulo Serino reexaminou os restos descritos em 2020 por Nizar Ibrahim, ele concluiu que o espinossauro talvez não fosse um bom mergulhador. Os ossos flutuantes do dinossauro podem ter impedido que ele mergulhasse para capturar presas, obrigando-o a caçar em terra. Isso levou à teoria de que o espinossauro basicamente vivia sua vida como uma garça reptiliana gigante, andando em águas relativamente rasas ou à beira d'água, antes de lançar suas mandíbulas enormes em direção a peixes grandes que nadavam muito perto. Qualquer estudo moderno sobre o espinossauro tende a ser recebido com respostas controversas na comunidade amadora de paleontologia, e este não foi exceção. Ainda não se sabe se o espinossauro era um predador aquático de perseguição ou caminhava em águas rasas. O que sabemos é que o animal era tanto gigantesco quanto um caçador muito habilidoso de grandes animais aquáticos.
Outros espinossaurídeos, como Baryonyx e Suchomimus, têm ótimas adaptações para caçar peixes nas margens da água. E assim, com a cauda em forma de remo do espinossauro, garras longas e curvas e focinho esguio, pode-se inferir um estilo de vida muito semelhante. O que os cientistas não conseguem determinar é se o dinossauro caçava na beira da água ou em águas rasas, como uma garça ou um socó, ou se era um predador de perseguição ativa, entrando na água para capturar presas piscívoras, como crocodilos modernos, o que conflita com sua clara morfologia bípede de terópode. Ambos os argumentos enfrentam críticas e também recebem apoio nos dias atuais. Se a hipótese de que o espinossauro era semelhante a uma garça, caminhando na água, for comprovada, então o espinossauro teria pairado sobre a água, potencialmente imóvel, enquanto esperava que a presa passasse perto o suficiente para atacar. Então, quando chegasse o momento certo, o dinossauro lançaria suas mandíbulas, revestidas de dentes afiados e cônicos, na água para capturar e erguer sua presa. Um espinossauro precisaria se alimentar de animais aquáticos muito grandes. Por isso, suas garras provavelmente ajudavam a matar a presa. Depois de ser arrastado para a margem do rio ou para a praia, os paleontólogos continuam tentando definir a função exata da icônica vela do espinossauro. Alguns sugeriram que a vela poderia ser maior nos machos do que nas fêmeas. E assim, pode ter sido uma ferramenta de exibição adornada com padrões ou cores que ajudavam na reprodução quando a temporada chegava. Outros argumentam que, assim como os sinápsidos do Permiano, como o Dimetrodon, que ostentavam velas semelhantes, o espinossauro teria utilizado sua vela para termorregulação. Isso envolveria absorver os raios do sol com uma grande quantidade de vasos sanguíneos para aquecer o dinossauro quando necessário, embora isso implicasse que o espinossauro era parcialmente de sangue frio. Jan Ginser e colegas, em 2015, sugeriram que a vela do espinossauro poderia ser um exemplo de evolução convergente com o peixe-agulha moderno, e pode ter tornado o animal mais hidrodinâmico ao se mover pela água. Isso, é claro, depende da ideia de que o espinossauro era um mergulhador, e a teoria foi expandida ao sugerir que o dinossauro usava sua cauda para ajudar a reunir peixes em uma área compacta e fechada, para que pudesse se alimentar com mais facilidade. Outras teorias que dependem do mergulho afirmam que a longa cauda em forma de remo do espinossauro poderia ter sido movimentada rapidamente na água de maneira semelhante à estratégia de caça empregada pelo atual tubarão-raposa. Ou que a cauda e o pescoço poderiam ser batidos contra a água para encurralar e prender a presa. Essas teorias são apoiadas pelo formato retangular geral da vela do espinossauro, que pode ter abrigado músculos impressionantemente grandes para permitir que o predador se movesse com força. O espinossauro parecia ser capaz de locomoção semiaquática desde uma idade muito jovem, evidenciado por um osso de falange ungueal achado em 1999, possivelmente de um filhote jovem. O espinossauro em questão era uma fração minúscula do tamanho adulto, estimado em apenas 17 metros do focinho à cauda quando comparado às falanges dos adultos. Talvez, como alguns crocodilos, os jovens ficariam próximos aos adultos até que fossem capazes de se virar sozinhos. As formações do grupo Chem não eram lugares seguros, como veremos em breve. Espinossauro pode ter sido comum em toda a África do Norte, mas seu ambiente geral não é tão bem conhecido quanto, por exemplo, o do tiranossauro, por mais famoso que o dinossauro seja. Tão difundido pode ser difícil para os paleontólogos determinarem habitats que podem ter se estendido de um local A até B, que no caso do espinossauro iam da formação Efezuan, no Marrocos, até a formação Barraria, no Egito. Isso pode significar que o espinossauro estava presente em toda a costa norte-africana, tornando-o uma espécie muito difundida na formação Barraria, que é melhor compreendida do que os sítios marroquinos. O espinossauro provavelmente vivia em manguezais costeiros e deltas de rios. Esses deltas teriam dado lugar a planícies alagadas arborizadas que abrigavam todos os tipos de criaturas do início do Cretáceo.
A dieta do espinossauro era formada principalmente por peixes e animais que viviam nos rios do início do Cretáceo. O norte da África precisava ser grande para se defender ou sustentar o espinossauro por anos. O candidato mais provável para a presa favorita do espinossauro é o gigante peixe-serra, Onchopristis, um enorme peixe cartilaginoso que se assemelha tanto a um peixe-serra quanto a uma raia, podendo chegar a 8 metros de comprimento. Seu rosto era armado com farpas afiadas que poderiam ajudá-lo a se defender de ataques e a atordoar suas próprias presas. Também estavam presentes aqui espécies de Mausonia, um parente gigante do moderno selacanto que era adaptado para viver entre os manguezais rasos. Novamente, esse peixe pode ter sido alvo do espinossauro, sendo capaz de crescer até 5,3 metros de comprimento, além de medir 3 metros de largura. Boécio era um grande bichir! Os bichires modernos são conhecidos por serem peixes bastante agressivos e, por isso, podem ter dado bastante trabalho, se eles caíssem nas mandíbulas de um grande terópode. Em terra, um mundo diferente os aguardava. Os principais predadores nas planícies alagadas e nas florestas eram o famoso Carcharodontossauro e o um pouco menor Barrariosaurus, parentes do Carcharodontossauro. Os carcharodontosaurídeos se tornariam um dos grupos de carnívoros mais amplamente distribuídos e maiores de todo o início do Cretáceo. Provavelmente eram adaptados para caçar os grandes saurópodes de pescoço longo. No domínio do espinossauro, o Carcharodontossauro provavelmente era adaptado para caçar o Titanossauro, o Aegyptosaurus e o Paralititan, mas teria dificuldades para caçar adultos totalmente crescidos e saudáveis. Carcharodontossauro e espinossauro provavelmente evitavam um ao outro, já que ambos dependiam de habitats diferentes dentro da mesma formação do espinossauro. Indivíduos vivendo em deltas de rios podem ter precisado, ocasionalmente, afastar carcharodontossauros que desciam para beber água, caso os percebessem como uma ameaça. Claro, esses são apenas os maiores e mais carismáticos animais das terras do espinossauro. Sob os pés do gigante, existiria todo um mundo de crocodilomorfos, peixes menores e mamíferos primitivos. Enquanto os pterossauros voavam acima, alguns paleontólogos sugeriram que, quando a comida era escassa, o espinossauro poderia até ter predado pterossauros que pescavam em suas águas e ao redor delas. E pode ter aproveitado oportunidades para capturar espécies terrestres menores do subbosque quando não estava pescando. Embora os paleontólogos agora tenham uma imagem muito mais clara de como era essa maravilha do mundo natural em vida, ainda existem muitas perguntas que permanecem sem resposta. O espinossauro mergulhava para caçar ou andava na água como uma garça? As reconstruções atuais do animal estão corretas ou novos fósseis vão mostrar que estão erradas de novo? Talvez, se o espécime original de Munique não tivesse sido destruído, teríamos mais informações registradas sobre esse animal do que temos agora. Só nos resta esperar para ver o que será descoberto.